Olá, boa tarde, obrigado a vocês que vieram aqui para a primeira sessão. Sessão inaugural, a primeira do ano 2023, com o nosso convidado muito especial, Domênico Massareto. Não é Domenico, é Domênico, é para falar com uma inflexão italiana. Nós saberemos já se tem alguma razão de ser ou não esse comentário. E que vem falar sobre seu percurso, que é bastante interessante. Fala sobre narrativa, que é algo que ele gosta de falar, que estuda e que gosta de trabalhar, e fala sobre os impactos que a tecnologia e a inteligência artificial pode já estar a fazer no mundo da comunicação, tendo em vista que o Domênico é fundador de uma empresa que tem AI até no nome. De qualquer maneira, como eu estou aproveitando esse período em que esse tipo de brincadeira ainda é possível, a gente costuma começar sempre, cada sessão, com um texto de apresentação do convidado. A coisa que me dá trabalho de fazer, que eu pesquiso, vou na Wikipédia, no Google, entrevistas anteriores e faço um comentário. Mas no teu caso especificamente, eu fui no ChatGPT e pedi para ele fazer um texto te apresentar. E aí eu fiz a seguinte proposta para o ChatGPT: fazer um texto de apresentação sobre quem é Domênico Massareto. Esse texto deve ser bem-humorado, mas com algum toque poético. E o texto que ele escreveu foi esse, que é: Domênico Massareto é um ser de incríveis habilidades, com a destreza de um artista e a astúcia de um gato. Ele constrói mundos imaginários em suas obras-primas e faz de cada traço uma ode à criatividade. Com um sorriso no rosto e o brilho nos olhos, ele traz alegria e inspiração para todos ao seu redor e faz de cada momento uma oportunidade de aprendizado, ensinando que a arte é uma forma de expressão que não tem limites. Domênico Massareto é um publicitário de renome, com anos de experiência e um currículo invejável. É um líder nato, sempre à frente do seu tempo, inovando e criando tendências que impactam a sociedade e fazendo da publicidade uma ferramenta de transformação. Mas ele não é apenas publicitário, ele também é um homem de grande sensibilidade. Então, se você busca um publicitário que saiba como impactar e tenha a habilidade de transformar ideias em campanhas únicas e que possa ajudar a sua marca a se destacar na multidão, Domênico Massareto é a escolha certa para você. Então, você já tinha feito já esse teste de pedir para o chat te apresentar? Eu fiz um teste, mas ele não foi tão gentil comigo, assim. Primeiro ele escreveu em italiano, ele Ok. me deu um texto em italiano, e na segunda tentativa ele falou que ele não poderia falar de mim, porque eu era uma pessoa que ele não conhecia, enfim. Eu definitivamente gosto mais do seu. Olha, que eu te juro que eu só coloquei isso. E a impressão que eu tenho é que ele pegou duas ou três coisas lá da minha pergunta, publicitário e apresentação, e meteu um rolando Lela ali. Adorei, adorei. Eu estou até me sentindo melhor agora. De qualquer maneira, é o seguinte, eu não sei se eu escreveria tão bem, ou seja, e conhecendo um bocadinho até do... Ele fala umas coisas curiosas aqui, de impacto da sociedade, tem um trabalho que também que tem, ou seja, não me parece que tenha sido assim, uma coisa completamente do nada. Ele já se mexeu um bocadinho entre a base de dados que ele tem para poder formular respostas até a respeito do seu nome. Bom, enfim. Bom, Domênico Massareto, esse homem que tem a destreza de um artista e a astúcia de um gato. Fala um bocadinho do seu percurso. Sei que você tem uma parte de apresentação, falando um bocadinho sobre o seu percurso, e a gente vai conversando por cima, então. Pode ser? Vamos lá, e eu já vou fazer isso com a tela projetada, e eu tenho agora uma visão limitada aí dos participantes. Eu vou depender de um auxílio aí para saber se alguém quer perguntar alguma coisa, embora a gente tenha os recursos aqui de levantar a mão, mas vamos Pode lá. sempre mandar, alguém quiser perguntar ou comentar alguma coisa, faz pelo chat e eu passo adiante, tá bem? Maravilhoso, maravilhoso. Então vamos lá, gente. Muito obrigado de estar aqui com vocês. Aqui no Brasil, 11 da manhã, estou em São Paulo. E vai ser um prazer contar um pouquinho do que eu venho fazendo e falar um pouquinho de narrativa e um pouquinho de inteligência artificial. Mas vamos lá, eu sou Domênico, passei 25 anos dentro de agências de publicidade, comecei no finalzinho ali dos anos 90, começo dos anos 2000 em agências de publicidade. Tive uma carreira sempre do lado mais digital da comunicação,
em 2007, fundei a ID TBWA, em parceria com o Grupo TBWA, que era uma agência digital que foi fundada em 2007. Só que 2007 foi o ano do lançamento do iPhone, né, que hoje é o meio de comunicação dominante, redefiniu comunicação digital. Então, eu tive esse desafio aí de negócio, de fazer uma agência digital que depois viu o digital ser inteiro transformado, e com isso, os 9 anos que eu passei dentro da ID, eu tive que ir transformando o jeito de atender os meus clientes, de articular a criatividade dentro da agência, de trabalhar com o meu time, de encontrar talento e de ter discussões como essa que a gente vai ter hoje. Então, foi um desafio bastante curioso de trabalho. Tive uma experiência escrevendo roteiro, escrevendo ficção, né? Eu sou formado em cinema, estudei cinema aqui em São Paulo e depois estudei escrita de roteiro nos Estados Unidos, em Los Angeles. Então, fui um dos roteiristas desse seriado que chama De Volta para a Pista, que conta a história de uma mulher de 40 anos que se divorcia e volta para a pista, volta para a também era uma balada. campanha publicitária, também não era? Não estava misturado com uma ação publicitária, esse projeto? Não sei dizer se tem uma campanha com esse nome, mas era uma Eu série de acho que teve um TV. patrocínio qualquer, fica com coisa na minha cabeça. Posso estar confundindo também. Mas pronto, segue. Não sei dizer. Eu até mencionei aqui balada. Eu falo muito, né? Eu faço muito desses papos assim com pessoas que estão fora do Brasil, às vezes em inglês, às vezes em espanhol. E é difícil falar português, é difícil falar uma língua que você acha que você sabe. Então, talvez eu diga algumas palavras aqui que não fazem sentido. Os portugueses percebem perfeitamente até as expressões idiomáticas mais incrivelmente do interior do Brasil. Os portugueses têm uma habilidade. Se não conhece, coloca no contexto. Pode ficar à vontade. Maravilha, maravilha. Então, eu tive essa experiência. Essa experiência foi muito útil para mim no processo criativo, né? Porque no começo da carreira eu lidei muito com o bloqueio criativo. Como é que eu gero mais ideias? E a verdade é que um seriado, ele tem vários episódios e dentro de cada episódio várias piadas ou várias ideias, todas debaixo do mesmo tema, né? Então, pensa que os roteiristas ficam 10 anos escrevendo sobre o mesmo tema e eles não podem ter bloqueio criativo. Então, daqui eu tirei muita lição sobre o processo criativo para aplicar na publicidade. Depois de 9 anos na ID, eu fui ser o vice-presidente criativo, né, o Chief Creative da Publicis Brasil, onde eu fiz aí campanhas que tinham uma magnitude muito grande, né? Então, campanhas que tinham que falar com o Brasil inteiro, às vezes para a América Latina também. Então, liderava um time de 140 criativos, um time bem grande, né, que fazia campanha aí para as maiores marcas aqui do país. E dentro da Publicis também, eu lancei esse projeto em parceria com a ONU Mulheres, que era um curso de criatividade para mulheres negras, né? Uma tentativa de equilibrar um pouco o gênero dentro das agências brasileiras. Por incrível que pareça, há 4 anos atrás, só 4 anos atrás, a gente tinha menos de 20%, em torno de 15% só de mulheres na criação brasileira, que não faz o menor sentido, né? Não é uma atividade nem masculina, nem feminina, enfim, não tem nada que limite, né, nenhum gênero de criar, mas ainda assim o nosso mercado era muito desequilibrado, então eu criei e lancei esse projeto em parceria com a ONU. Tive uma relação longa aí com o Festival de Cannes, já fui premiado algumas vezes e fui jurado de 3 edições, né, 2 anos, porque 20 e 21 foi uma edição conjunta, mas de 3 edições do festival. E hoje, como o Edson disse, estou trabalhando com inteligência artificial numa startup que se chama Rain, e a Rain é um assistente de processo criativo baseado em inteligência artificial. Então, eu gosto de resumir a minha carreira, eu gosto de dizer que eu passei 25 anos ajudando as pessoas a terem mais ideias, eu continuo tentando fazer isso, eu só espero que as pessoas achem o mesmo, né? Que elas concordem comigo, eu espero que elas tenham se sentido ajudadas aí a criar mais ideias. Então, continuo fazendo isso agora com a ajuda de inteligência artificial e essa aplicação que eu criei e que eu trabalho nela há 8 anos já. Então, tem 8 anos que eu estou trabalhando com inteligência artificial e posso falar bastante sobre isso também, caso vocês queiram, enfim, perguntar, saber. Queremos com certeza. Vamos Então, deixar vamos lá. para a parte final? Melhor, né? Eu vou falar hoje sobre 2 assuntos. A tecnologia humana mais antiga e mais poderosa, que é a narrativa, que é a arte de contar histórias, e depois eu vou falar sobre a mais recente e mais comentada, que é a inteligência artificial. Se eu conseguir correr muito, eu faço isso dentro do nosso tempo.
À vontade, tá à vontade. Pode ir, cara. Então, vamos lá. Só cada vez entra mais gente aqui. Ninguém foi embora ainda. Boa, boa, boa. Continuem aí, gente, por favor. Mas vamos lá, vamos falar de narrativa, né? Vamos falar dessa tecnologia poderosa e por que que ela é poderosa, né? Antes, uma anedota, eu e minha esposa estamos assistindo Last of Us, a gente está viciado nisso, a gente ficou uma semana esperando passar, e eu Hoje é o perguntei último para ela, episódio. Ent- Hoje é o último é- episódio, né? então, eu não vi ainda, hein? Não, sem Também não. spoiler, eu também não vou dar Também não vi, spoiler, também não vi. é muito tarde quando passa no Brasil, então, aí é mais tarde ainda. Então, eu perguntei há umas semanas atrás para minha esposa, né? Falei, que episódio é esse? Ela falou, ixi, são só 9 episódios, a gente já está no sexto. E na hora veio essa linha do tempo na minha cabeça. Eu falei, ixi, a gente está chegando ali no terço final, então tá acabando, tô triste, né? Porque eu tô gostando da série. E aí, imediatamente depois, eu até fiz um post no LinkedIn falando o seguinte, né? Que o ruim de estudar roteiro e estrutura narrativa é que eu já sabia como ia acabar aquele episódio sem ver o episódio. Eu já sabia como é que ia acabar, né? Sem os detalhes, mas eu já sabia que alguma coisa ia acontecer ali. E eu vou falar um pouco exatamente sobre essa estrutura que me permite saber o que acontece numa narrativa. Basicamente, o que eu vou fazer na próxima meia hora é estragar para vocês a experiência de assistir qualquer coisa, tá? Desculpa, quem quiser sair, a hora é agora. Então, vamos lá. Por que a gente gosta tanto de narrativa? Por que a gente é viciado em narrativa, né? Então, vocês já devem ter imaginado ou discutido aquela situação arquetípica, né, da tribo sentada em volta de uma fogueira e contando histórias, né? E, ao fazer isso, a gente contava histórias sobre coisas que eram importantes ser discutidas, coisas que eram importantes para a nossa sobrevivência, né? Quando a gente estava ali ouvindo as histórias. E aí eu tenho uma pergunta para vocês, que é: qual vocês acham que é o avô de vocês, né? O tataravô de vocês? O cara que sentou para ouvir a história de que o tigre era perigoso ou o cara que não sentou para ouvir a história? Né? Provavelmente o cara que gostava de história. Provavelmente o cara que falou, sentou do lado da fogueira e falou assim, opa, peraí, quer dizer que aquele tigre, aquele gato laranja, bonito, é melhor não ir lá fazer um carinho nele? É melhor não ir lá fazer um carinho nele porque você vai perder um braço. Então, provavelmente, Numa nossos palestra, deve ter ancestrais... sempre alguém que levanta o braço e diz: Meu avô era o tigre. Já que eu tenho a astúcia de um gato, pode ser que seja eu, né? Pode ser Ok. de acordo com a inteligência artificial. Então, provavelmente a gente foi selecionado, a gente chegou até aqui, né, como sociedade, gostando de ouvir essas histórias, né? E mais do que isso, incorporando o aprendizado na nossa experiência, na nossa vida, né? Processando essas lições que a gente ia ouvindo e aplicando elas na nossa vida. Então, mais do que evoluir aprendendo, a gente evoluiu para aprender. A seleção natural fez com que a gente evoluísse para aprender, que a gente escolhesse aqueles que gostavam de história. E como é que isso é feito? Como é que isso acontece? Isso acontece no nível fisiológico, isso acontece dentro do nosso corpo. E aí eu vou dar uns exemplos para vocês de como isso opera, de como isso é poderoso, tá? Quando eu mostro essa cena para vocês, esse começo do Rei Leão, né? Então, o sol nascendo na savana africana, essa é uma imagem que vem com som já, né? A gente até ouve aquela música do Rei Leão lá, eu não sei cantar. E aí vem essa coisa do dia começando, da natureza, do poder da natureza, dos animais se movendo. Então, já vem toda essa... A gente já se enche de vida, né? A gente já fica bem disposto só de ver essa imagem, né? E da mesma maneira, essa imagem passa uma outra sensação, né? Meio claustrofóbica, meio apertada. Pensa que isso aqui tem 40 anos, mais de 40 anos, quer dizer, era super moderno, então era fascinante, era assustador e fascinante, simétrico, então passa uma coisa mais fria, mais artificial, né? Passa uma sensação esquisita na gente, essa roupa de astronauta vermelha, é uma coisa mais esquisita, uma sensação totalmente diferente. Que é diferente dessa aqui também, né? A sensação de liberdade, de você descer ali uma ladeira na Islândia, num skate, com o vento batendo no seu rosto, né? De se libertando ali da vida profissional dentro de uma empresa, dentro de um cubículo e fazendo uma aventura. Então, já é uma outra sensação, né? Ou a sensação de caiu a ficha e você descobriu que você estava vivendo uma realidade de mentira, né? Uma realidade confinada,
né? E uma outra sensação aqui, uma melancolia, uma coisa meio triste, uma coisa meio lenta, meio letárgica. Ou aqui, né? Aqui a sensação focando aí no rosto das duas situações e dos dois personagens, né? Quem nunca teve nessa situação, esse momento, frio na barriga, ou nesse outro momento aqui, que é totalmente diferente, né? O momento que está na direita ali, poxa, queria estar numa situação um pouco melhor e mais parecida com a situação da esquerda, né? Pavor, né? Medo, raiva, coragem, né? Raiva e coragem, duas emoções misturadas, a gente, né, entende, a gente nojo, uma coisa meio um desgosto, uma coisa meio raiva também, mas raiva com nojo, uma outra mistura de emoções, frio, dor. Se vocês estiverem conectados com o corpo, vocês conseguem sentir o corpo respondendo essas imagens. O corpo responde essas imagens. É quase que como a gente sentisse 1% diluído daquilo que aquela pessoa, aquele personagem está sentindo, a gente sente isso no nosso corpo, né? E esse reflexo fisiológico, ele explica por que a narrativa é tão poderosa. Toda vez que a gente vê essas imagens, toda vez que a gente é embalado por essas narrativas, por essas, não só as imagens, né, mas o som, a história, isso dispara no nosso organismo esses hormônios, endorfina, dopamina, oxitocina, serotonina. E aqui eu vou chamar a atenção para dois hormônios especificamente, que são os dois últimos. A oxitocina, ela é o hormônio da humanidade, ele é o hormônio que é o hormônio da empatia, é aquele que faz eu me conectar no outro, né? Então, quando você vê a pessoa lá com dor e você sente um pouquinho de dor, é a oxitocina entrando no seu sistema e deixando você mais próxima daquela pessoa, né? E a serotonina é o hormônio que faz a gente se sentir bem. Então, quem está contando a história tem uma descarga de serotonina quando você está contando uma história. Então, às vezes você está lá numa situação e algum amigo fala assim, outro dia eu estava com a outra pessoa ali e aconteceu tal coisa. Aí a outra pessoa entra e fala assim, não, deixa que eu conto a história. Provavelmente a outra pessoa procurando uma descarga de serotonina ali, querendo se sentir bem e contar a história do jeito que ela acha que é o jeito correto, né? Então, a gente foi evoluindo para que esse equilíbrio fisiológico, essas descargas de hormônios, elas acabaram mais presentes nos indivíduos à medida que a gente foi se unindo mais, a gente foi criando mais empatia, mais colaboração ao longo da história, e a gente foi selecionando os indivíduos que tinham uma resposta maior por meio desse recurso, né, das descargas hormonais aí, quando a gente estava dividindo o nosso conhecimento, nossas histórias e nossas narrativas. Então, a narrativa ela é o sistema operacional da nossa consciência, nosso cérebro funciona a partir desse mecanismo, desse fluxo fisiológico aí dentro do corpo, né? Então, é uma coisa que não é simplesmente uma lição, né? Não pode ir lá fazer cafuné no tigre, senão você vai perder o braço. Não, senão aula era uma coisa maravilhosa, a gente seria viciado em aula, em escola, em professor, e a gente não gosta, né? Eu, pelo menos na minha adolescência, odiava tudo isso, mas eu adorava histórias, adorava narrativas, né? Então, a narrativa é o sistema operacional da nossa consciência. E aí uma discussão que eu tive durante muito tempo, né, com os meus times, com os meus criativos, com os meus alunos de criatividade, meus alunos de narrativa, né, e roteiro, o que faz uma grande história, né? Do que ela é feita? O que a gente precisa saber para escrever uma grande história? É saber escrever bem, é dominar os recursos de linguagem, né? Saber a diferença do zeugma, de uma sinédoque, né? É saber escrever frases curtas, usar pouco advérbio, pouco adjetivo, né? É formatar como roteiro, essa acontece demais, assim, não? O redator vem apresentar uma ideia e ele nem sabe direito o que é a ideia, mas ela tá linda naquele formato de Hollywood, assim, que coloca a cena, depois fala se ela é externa ou interna, depois tem os diálogos mais bonitinho formatado no centro, né? É isso que faz uma boa história, né? É criar personagens interessantes. O que é um personagem interessante, né? É ter ideias originais. Aquele filme maluco que tem uma ideia totalmente diferente de como contar a história, né?
É dominar a jornada do herói. Eu vou falar de uma coisa aqui que talvez vocês se lembrem da jornada do herói. Eu, particularmente, tenho problemas com a jornada do herói, eu vou explicar por quê, né? Ou é escrever bons diálogos, como o Tarantino escreve, né? O que é escrever uma boa história? E depois de estudar muito, depois de testar muita coisa, depois de escrever muita história, eu concluí que contar uma boa história é conduzir as pessoas até uma opinião, fazendo-as refletir a partir das suas emoções. Essa é a substância da história, essa é a natureza, esses são os elementos que você precisa para escrever bem uma história. E logo aqui a gente tem duas questões, tem duas barreiras de dificuldade muito grandes. Primeiro nem todo mundo tem coragem de articular uma opinião, porque realmente é uma responsabilidade, né? Você pegar o microfone e falar sobre um assunto, né? Imagina que você queira escrever sobre o amor, porque você tem uma opinião sobre o amor específica. Quantas pessoas já escreveram sobre o amor? É muito difícil, é uma responsabilidade muito grande você falar, espera aí que eu tenho uma opinião sobre o amor. É difícil ter uma opinião forte, original, poderosa, que não tenha sido articulada ainda na história da humanidade, sobre o amor especificamente, né? Não é impossível. Até porque você tem a sua perspectiva e pode ser que a sua perspectiva seja autêntica, seja única. Então, você pode articular, não significa que você não pode, mas é uma responsabilidade, você vai ter que fazer isso, né, no mínimo, vai precisar pesquisar para ver se ninguém fez a mesma coisa antes. E a segunda barreira são as emoções, porque a gente precisa ter contato com essas emoções, a gente precisa saber definir essas emoções, a gente precisa saber isolar essas emoções e falar sobre elas com precisão, né? Então, ao mesmo tempo que é simples, não é nada simples, né? Não é fácil. E aí eu tenho alguns exemplos aqui de opiniões, né? Que a gente pode chamar também de lições de vida, enfim, a gente pode chamar como quiser, mas eu prefiro verbalizar em termos de opinião, tá? Então, tem uma opinião aqui. A vida precisa de mais aventura. A aventura é importante, né? Também não adianta a gente ter medo do tigre e não sair da caverna, a gente não vai progredir, a gente não vai prosperar, a gente não vai sobreviver. Então, aventuras são importantes. Como é que eu posso articular isso? Como é que eu posso tornar essa lição mais atraente, mais interessante para as pessoas? Articulando emoções, né? Então, a vida precisa de aventura. A gente estava falando de hormônio aqui agora há pouco, eu não sei vocês, mas eu vejo o Harrison Ford sem camisa, eu começo a ovular no mesmo momento, né? Os hormônios estão aqui pipocando. Então, claramente essa imagem me liga a uma série de respostas, né? Eu sei que ele está em perigo, isso me dá uma descarga de adrenalina, por exemplo, né? Enfim, aliás, eu não precisaria nem nem ter tomado uma surra e nem ter o bandido atrás de mim. E só de eu estar numa ponte dessa, eu não precisava nem estar em cima da ponte, só de olhar para uma ponte dessa já ia me dar um frio na barriga, já ia me dar um medo, né? O risco da recompensa, né? O Indiana Jones sabia que tinha uma recompensa ali, que era a estátua de ouro, mas ele sabia que tinha um risco, né? E riscos, eles fazem parte da aventura, né? Você não consegue desgrudar uma coisa da outra. Então, a vida precisa de aventura, mas ela vem com risco. Talvez uma das maiores aventuras da vida seja um relacionamento, né? Um relacionamento amoroso, uma paixão, seja lá como é que a gente queira definir a natureza desse relacionamento, mas sem dúvida é uma aventura. E talvez só não seja uma aventura maior do que cuidar de alguém, né? Seja alguém que é um filho, alguém que dependa de você, enfim. Então, ao longo dessa história, né, para articular a opinião de que a vida precisa de aventura, essa narrativa articulou todas essas emoções, né? A adrenalina, né? O conflito, né? A briga entre, aqui no caso, o Indiana Jones e os vilões aí do filme. A ambição é uma emoção importante de articular quando a gente está falando de aventura, risco, né? A paixão, por que não? O romance, ou a lealdade, o amor que você tem, né? Por um filho, por alguém que você cuida, a amizade. Então, são todas emoções que foram dissecadas e articuladas para desenhar, para dirigir essa opinião de que a vida precisa de mais aventura. Então, olha a quantidade de emoções que a gente precisa pensar sobre, articular com precisão
para colocar na cabeça das pessoas que, peraí, talvez seja legal arriscar um pouco, às vezes, em busca de uma recompensa, né? Isso é uma aventura, é isso que define uma aventura. Você precisa sempre de mais Harrison Ford na sua vida, é isso? Mais Harrison Ford na sua vida, sempre. Um outro exemplo aqui, sem dar spoilers, né? Mas a gente precisa viver intensamente cada instante, né? Cada momento, né? Sim, a gente tem que sonhar com coisas, mas a gente precisa viver agora, né? A vida acontece no presente. E aí, não sei quem aí assistiu Soul da Disney, né? Mas é uma história lindíssima, lindíssima, lindíssima. E tudo que eu vou contar aqui acontece nos 5 primeiros minutos, então fiquem tranquilos quem não viu ainda. Mas o Joe é professor de música. Ele tem um sonho de ser músico, ele é pianista, né? O que eu gosto muito, eu também toco piano, então o Joe é pianista, só que ele não é músico, ele dá aula numa escola de música para alunos que não querem fazer aula de música. Então ele fica ali deprimido, ensinando, tentando ensinar a criançada a gostar de música e ele está lá, vocês veem na cara dele, na expressão dele que as coisas não estão dando tão certo quanto ele gostaria, né? Até um dia que ele é promovido na escola, ele vai ser agora professor, mentor lá, professor diretor na escola, e ele vai ter até um ticket de refeição, vale-refeição agora, ele foi promovido e vai ter um vale-refeição. A mãe dele fica feliz com a promoção que ele tomou, e você vê que a cara dele é a mesma de quando ele estava dando aula, né? Ele não necessariamente gostou de ser promovido, né? Mas ele também não quer deixar a mãe triste, porque a mãe está vendo o filho progredir na vida e está achando o máximo, e ele não quer ter esse conflito com a mãe, né? E quem nunca evitou um conflito com a mãe, com o pai, com a família, com um amigo, né? Com alguém. A gente foi diplomático para evitar um conflito com alguém que a gente gostava muito, né? Um dia ele tem a chance de tocar numa banda, que era o sonho dele, vocês veem na cara dele esse estado de flow, né? Essa coisa feliz, aquele momento especial, né? Que ele teve, que era exatamente o momento que ele buscava na vida dele. Para morrer 5 minutos depois e descobrir como espírito que a vida dele ele não viveu, ele viveu só esse instante antes de morrer, logo antes de morrer, e ele passou a vida inteira vivo, porém sem viver de verdade. De novo, tá? Esses são os 5 primeiros minutos do filme, não estou estragando nada para ninguém. Então, olha a quantidade de emoções aqui que a gente articulou para contar que a gente precisa viver agora, o presente, né? Não dá para ficar esperando, não dá para ficar sonhando e adiando o momento que a gente vai viver de verdade. Então, conformismo com o que a gente tem hoje, né? Eu não posso ser músico, mas eu dou aula, a gente usa o nosso presente meio errado como uma versão meio de mentira daquilo que a gente gostaria de fazer. Isso é muito comum nas narrativas, principalmente nesse começo das narrativas, né? Viver em negação, todo mundo vive em negação. A gente se aquietar diante do conflito, né? Vamos evitar o conflito para não magoar quem a gente ama. E mesmo quando as coisas parecem que estão dando certo, aquela sensação, nossa, tanta gente queria estar no meu lugar e ser promovido no emprego, e eu estou sendo promovido e estou achando uma merda. Desculpa o palavrão, depois a Edson edita na nossa gravação. Sem problema. Já ouvimos isso antes. Vamos ouvir depois. Boa, não será a última. A felicidade, né, plena de você estar fazendo aquilo que você ama e parece que tudo ao redor se apaga e você está ali presente no momento. E depois aquele momento da compreensão repentina, o momento que a ficha cai e você se arrepende de ter tomado uma série de decisões na vida. Olha a quantidade de emoções articuladas aí pela Disney para botar na nossa cabeça que, cara, não adianta ficar esperando o momento, a gente tem que ser feliz, todos os momentos a gente tem que ser feliz no presente, né? Então, uma história é feita de uma opinião articulada com emoções humanas. É isso, para mim, que define uma história. Então, muitas pessoas me perguntam assim, eu sou diretor de arte, eu sou uma designer, eu gostaria de escrever, eu posso escrever? Sim, você não precisa dominar a escrita para começar a criar uma boa história, né? Até porque são 3 coisas totalmente diferentes. Criar uma história, escrever uma história e contar uma história, né? Editar uma história. São 3 coisas ligadas à narrativa que são totalmente diferentes. Então, nada impede que você seja uma designer ou uma diretora de arte, por exemplo, e crie uma história magnífica, né?
E aí, na hora de escrever, também, você pode estudar a escrita e escrever ela maravilhosamente bem, e depois contar essa história, editar essa história, é uma outra habilidade. Eu, na faculdade de cinema, inclusive, aprendi o poder que o editor de um filme tem. É ele que orquestra a história, né? Mais do que o diretor do filme, é o editor que orquestra essa história. E aí, o que acontece? Depois de estudar muito isso, eu meio que organizei uma estrutura fundamental da narrativa, tá? Que é um compilado de várias coisas que eu li, de várias ferramentas e métodos que eu estudei, que eu compilei, que eu apliquei. Então, não é necessariamente algo que vocês vão achar super original, mas ela está articulada de um jeito didático aqui que me ajuda a ser mais produtivo criativamente, tá? E talvez até alguns lembrem aqui nesse momento da jornada do herói, e eu vou explicar por que isso daqui não é exatamente a jornada do herói, tá? Mas o que acontece? Numa história, os personagens, todos eles começam numa falsa liberdade. O momento ali que o personagem acha que ele é feliz, né? Ele acha que dar aula de música é feliz, quando na verdade ele precisa ser músico para ser feliz, tá? Então, uma liberdade falsa, né? Ah, tá tudo bem, mas eu estou em negação. Talvez eu nem saiba, talvez seja inconsciente, mas eu estou em negação. Aí, no começo da história, vem um incômodo. Alguma coisa vem para mostrar para o personagem que não tá tudo bem, que ele não tá feliz de verdade, né? A terceira etapa dessa narrativa é a resistência. O personagem não quer mudar, ninguém quer mudar, ninguém gosta de mudança. Então, isso se torna um incômodo. Depois vem uma repulsa, né? Tentando manter as coisas como elas estão e não conseguindo. O personagem foge totalmente dessa coisa que veio mudar a vida dele. E aí ele percebe que ele está no fundo do poço. As coisas novas que chegaram para incomodar ele, ele afastou, ele repeliu essas coisas, só que aquela falsa liberdade que ele tinha no começo também não é mais possível, porque ele se deu conta que, talvez ainda não conscientemente, que ele não era feliz. Então, ele não tem mais nada. Nesse momento, o personagem não tem mais nada. Ele não tem nem a coisa nova, nem a coisa antiga. A coisa antiga não encaixa mais na vida dele e ele não tem nada. Ele está no fundo do poço. O personagem tem que fazer uma escolha, né? O que eu vou fazer agora? Né? Não posso ficar sem nada, né? Eu vou tentar resgatar aquilo que eu tinha lá no começo, mesmo sabendo que não me faz feliz, ou eu vou dar uma chance para essa coisa nova, né? Mesmo sem saber o que eu estou fazendo, né? Mesmo sem saber que essa coisa é necessária. E aí tem último passo dessa estrutura, que é uma lição. O personagem aprendeu a lição que estava embutida na opinião de quem estava contando essa história, né? O personagem incorporou aquilo e falou: opa, isso conscientemente está me fazendo viver melhor, sobreviver melhor, né? A opinião, né? Não faça cafuné no tigre. Então, tá aí. Depois de passar por todas essas etapas, eu aprendi que não é legal fazer cafuné no tigre, né? E olha que curioso, né? Se a gente estica essa estrutura numa linha, exatamente no último terço da história é onde está o fundo do poço. É por isso que eu sabia como ia acabar o episódio de Last of Us de 2 semanas atrás. Era o fundo do poço. Aquele era o episódio do fundo do poço. Eu sabia que ia ter um final esquisito, esse episódio especificamente, né? E essa estrutura ela é válida para um episódio ou para uma série, que é o exemplo que eu estou dando. A primeira temporada, a estrutura da primeira temporada, o terço final dela é marcado pelo fundo do poço, né? O começo do terço final é marcado pelo fundo do poço. Do mesmo jeito que um episódio de 40 minutos, de 1 hora, tem essa mesma estrutura. E do mesmo jeito que uma série como um todo, com as suas 10 temporadas, também tem essa estrutura. Então, é como se a primeira temporada inteira operasse debaixo do guarda-chuva da falsa liberdade, e a segunda temporada é sobre o incômodo, e a terceira temporada é sobre a resistência. Eu gosto dessa estrutura porque ela é aplicável em qualquer dimensão de uma narrativa e ela funciona numa lógica fractal, né? Onde cada parte da estrutura é uma miniatura da estrutura como um todo, tá?
Então, vamos ver isso aqui aplicado na prática, tá? Em 2 exemplos, né? Esse aqui é a história do Indiana Jones que eu estava contando para vocês. Então, Indiana Jones vivia uma falsa liberdade no começo da história, né? Eu sou um mercenário solitário, bonitão, eu não preciso de ninguém, eu me basto e eu quero fama e glória. Ele, inclusive, fala desse jeito no filme, eu quero fama e glória, né? E aí chega o incômodo, né? Ele conhece essa personagem, que é amiga dele, e a primeira conversa deles, eles estão no meio de um tiroteio, ele fala, segura essa arma e aponta pro bandido. E ela fala, eu quebrei minha unha. Quer dizer, o plano dele acabou de ficar um pouquinho mais difícil, né? Ele precisava dela para ele sair da situação, mas ela não estava operando na mesma frequência que ele, né? Ela aparentemente tinha outras preocupações, por exemplo, com a unha quebrada. E aí, aqui a gente está falando de 40 anos, tá? De história. Então, tem toda aí uma série de estereótipos femininos aí que a gente precisa levar em consideração dentro dessa história. O Indiana Jones resiste, né? Então, ele fala assim, não, peraí, eu encontrei 2 pessoas no meu caminho aqui, mas eu preciso continuar na minha missão de ficar rico e famoso e solitário. Então, vou usar essas pessoas para ficar rico e famoso, né? Até uma hora que ele vê que as coisas não estão andando, não estão caminhando como ele gostaria, e ele repele essas 2 pessoas, ele fala, eu vou resolver as coisas sozinho, né? Vou abandonar essas 2 pessoas aqui no castelo do sultão e vou resolver as coisas sozinho. E aí ele chega no fundo do poço, ele tentando resolver sozinho, ele é pego pelos bandidos, ele quase morre, né? Ele quase morre, né? Mas é um filme de Hollywood, enfim, ele não morre, né? O mocinho do filme não morre. E aí Indiana Jones se vê num momento que ele tem que fazer a escolha entre o tesouro, né, que ele achou que vai deixar ele rico e famoso, ou salvar as 2 pessoas que ele conheceu e que vieram ensinar uma lição para ele. Ele nem sabe direito ainda, ele nem consegue articular isso na cabeça dele direito, e ele resolve salvar as pessoas e deixar que o tesouro se perca, mas ele aprende a lição completa, que é a vida precisa de aventura e as melhores aventuras da vida são aquelas que acontecem quando a gente está acompanhado, né? Então, essa estrutura narrativa inteira ela se aplica, né, nessas 2 horas de filme. Mas olha que curioso, né? Eu vou pegar essa mesma estrutura e vou aplicar a 1 minuto e meio, estou falando de 90 segundos, 100 segundos, de o primeiro episódio do Two and a Half Men, que é um sitcom americano, né? Então, o Charlie é um solteiro convicto que não quer compromisso com ninguém, né? Um cara mais velho que é um solteirão que só quer saber de farra, só quer saber de bagunça. Então, ele vive essa falsa liberdade. O incômodo, né, que acontece é que o irmão dele telefona para ele para dizer que saiu de casa. A mulher colocou ele para fora de casa e ele não tem onde dormir. Ele precisa conversar com o Charlie, ele está meio desesperado, né? A resistência, o Charlie fala assim, bom, vou aproveitar que meu irmão está vindo aqui em casa e vou me livrar do meu date aqui. Vou tentar fazer o meu encontro acabar mais rápido, e aí eu também já aproveito e me livro dessa pessoa com quem eu não quero nenhum compromisso mesmo, né? Só que ele descobre que o irmão estava tão desesperado que o irmão já telefonou para ele de dentro da casa dele, né? E aí o Charlie, ele tem um momento de repulsa, né? Ele briga com o irmão dele, né? Ele acha horrível que o irmão dele invadiu a casa dele. Só que ele perde tudo, porque nem a moça que estava ali com o Charlie quer mais ficar com ele. Ela mesma fala para ele, ó, acho que você precisa conversar com seu irmão, né? Ou seja, o fundo do poço chega, não foi nem para uma decisão 100% do personagem, né? O entorno do personagem acaba tomando a decisão por ele também. Ele acaba fazendo a escolha, né? Ele fala, beleza, então vamos conversar com o meu irmão, né? Mesmo meio contrariado. E aí ele tem uma pequena lição no final desses 2 minutos, menos de 2 minutos de história, que é, talvez a vida de solteiro inconsequente não seja tão compatível com um cara da minha idade, né? Que tem meus compromissos, que tem a minha história. Então, percebe que a estrutura, ela é mais ou menos a mesma. O tamanho da lição é que é menor, essa é uma lição menor. E funciona mais ou menos como funcionava a escola, né? A gente não vai lá e tem uma lição de 2 horas sobre história, sobre geografia, sobre matemática. A gente tem várias lições ao longo dos anos que, no final, vão somar para um entendimento de que a matemática é a grande força por trás do funcionamento da natureza e do universo, enfim. Mas você precisa de uma série de lições menores
para se dar conta disso. Então, é por isso que eu gosto dessa estrutura narrativa. E por que eu acho ela diferente, por exemplo, da jornada do herói? Porque se vocês perceberem como eu fiz a nomenclatura aqui de cada um dos espaços, eles são aberturas para você articular emoções. Que emoções estão presentes quando a gente sente uma falsa liberdade? Que estruturas estão presentes quando a gente sente um incômodo? Quando a gente sente a necessidade de resistir? Quando a gente sente a vontade de repelir as coisas, né? Quando eu sinto que eu perdi tudo, que eu cheguei no fundo do poço, quando eu sinto que eu tenho que escolher. Então, é por isso que eu gosto disso. A jornada do herói, ela me parece uma fórmula de que eu tenho que inserir um elemento, e não é sobre elementos, é sobre os sentimentos, né? Então, por isso que eu gosto dessa maneira. E por isso que, inclusive, que a lição estava meio, quase que fora ali do desenho original, porque a lição, ela pode ou não pode ser aprendida, né? Aliás, esse é o que define um final feliz de um final triste, né? O que diferencia o final feliz do final triste. O final feliz é quando o personagem aprende a lição. Se o Indiana Jones tivesse escolhido ficar com o dinheiro e deixado os dois amigos dele para os bandidos lá, seria um final triste. Por mais que ele sobrevivesse, seria um final triste porque ele não aprendeu a lição. E se ele tivesse se sacrificado pelos amigos, seria um final feliz, porque ele aprendeu a lição. Então, final feliz, né? Por mais que esquisitinho, porque ele morreu, enfim, Harrison Ford morreu, e como o Edson disse, a gente precisa de mais Harrison Ford na nossa vida, então, enfim, seria um final agridoce, né? E aí eu deixo uma provocação para vocês da publicidade, né? Mentira, eu também faço parte desse mundo. Quando foi a última vez que a gente discutiu com o nosso time, com o nosso cliente, sobre emoções? Quando a gente pegou um briefing, seja um briefing de cliente, um briefing de estratégia, e ao invés de público-alvo, de dados, de classe social, de hábito de consumo, quando é que a gente articulou emoção, sentimento? A gente quer fazer com que as pessoas sintam tal coisa quando elas forem impactadas, né, por essa campanha. Quando a gente articulou isso? Isso é uma provocação, porque eu articulei isso pouquíssimas vezes naturalmente na minha carreira. Se eu deixasse as coisas rolarem, a gente ia falar sobre público-alvo, sobre classe AB, sobre hábito de consumo, sobre região, pessoal que mora na região Nordeste, diferente da região Sul. Mas como é que a gente discutiu sobre emoção com o nosso time, né? Eu estava até conversando com um amigo recentemente que ele está preparando uns videocases, né? Aqui no Brasil a gente chama de videocase, aquele vídeo de 2 minutos que a gente manda para Cannes, né? Contando. É igual. Como é que chama? É igual, videocase. Igual. E aí ele me mostrou o videocase. Ele falou, Dom, o que você acha? Eu falei, eu acho que está correto e por isso mesmo está errado, está ruim. Porque o vídeo começava assim, em Brasil, tantas e tantas pessoas fazem tal coisa, nosso produto tem tanto e tanto... Isso é chato, isso é pentelho, isso não é uma narrativa, isso é uma aula, isso é uma descrição do que você fez. Ninguém quer saber o que você fez. As pessoas querem ouvir uma história, querem ouvir uma narrativa, elas querem ouvir a sua opinião articulada com emoções, né? Então, acho esse uma armadilha muito grande do mercado publicitário, que é o nosso, por conta do ecossistema ter se tornado mais técnico, mais digital, mais mensurável, a gente abandonou a conversa de emoção. Só que o sistema operacional humano, ele funciona à base de emoções, de empatia, desses gatilhos e respostas que são fisiológicos, né? É uma conversa que ela não é tão cerebral, mas a gente transformou toda a nossa discussão em algo muito cerebral. O que faz a ponte para o meu próximo assunto aqui, que é a gente vive um momento, eu acho que essa frase se aplica maravilhosamente bem ao contexto da publicidade e do marketing que a gente está vivendo, que é, a gente tem emoções paleolíticas, que era o que a gente estava discutindo até agora, instituições medievais, que a gente tem muito disso, né, também no nosso mundo, e uma tecnologia mágica, divina, que a gente mal consegue entender, ela parece mágica, né? E falando um pouquinho sobre isso, o meu pai, ele era publicitário e por isso, eu convivi dentro de agência desde o começo dos anos 80, né? Eu já ia trabalhar com meu pai, ver como é que uma agência funcionava. E eu lembro, no começo dos anos 80, meu pai discutindo com os amigos se o computador seria adotado nas agências, né? E eu lembro do argumento do amigo do meu pai falando assim, não,
A gente nunca vai adotar o computador na publicidade, porque o computador não tem resolução, né, para a gente trabalhar a imagem, não dá, é impossível fazer imagem com o computador, né? Então, olha a discussão lá, começo dos anos 80. Nos anos 90, se tornou impossível trabalhar sem o computador, né? O computador se tornou a nossa ferramenta maior da publicidade, da criação publicitária. No meio dos 90, final dos 90, ali, começo dos 2000, a internet chegou e ela conectou todo mundo, né? A gente passou a fazer coisas de um jeito diferente e as marcas podiam estar presentes, podiam estar online, podiam estar conversando com as pessoas 24/7, o tempo inteiro, né? 10 anos depois, eu falei isso agora no comecinho desse papo, né? 2007 foi inventado o iPhone e o celular como a gente o conhece, e o celular se tornou o meio de comunicação dominante do planeta, né? Aliás, eu vi uma estatística recente de que um adulto olha uma vez a cada 20 minutos ao longo do dia para o aparelho celular. Então, uma vez a cada 20 minutos, a gente dá aquela espiada para ver se tem alguma coisa acontecendo no celular, isso quando ele não cutuca a gente, né? E se você for um jovem, um adolescente, uma vez a cada 3 minutos e meio, um jovem, um adolescente, olha para o aparelho celular. Eu adoro essa estatística, porque eu descobri que eu sou um jovem. Então, uma vez a cada 3 minutos, eu estou olhando ali o celular. Mas, enfim, isso mudou completamente a maneira como a gente faz publicidade, porque não só ele é o meio onde a gente mais é impactado por mensagens, por narrativas, por publicidade, ele também tornou possível a invenção de produtos. Muitos produtos são digitais, né? O banco hoje está aqui dentro, o banco é isso aqui, não existe mais banco, né? Eu não sei a última vez que eu precisei numa agência bancária, né? Então, o produto passa a ser um meio de comunicação e passa a estar em contato com as pessoas o tempo todo. E isso mudou completamente a maneira de fazer publicidade. E agora a gente está tendo essa discussão sobre uma nova tecnologia, que é a inteligência artificial. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar sobre isso é, em todos esses momentos, houve uma ruptura, houve uma turbulência muito grande, houve muito medo, houve muita dúvida se a gente ia adotar ou não, houve muita função que se perdeu, que parou de existir, muita gente que perdeu o emprego, vamos dizer assim, ou a função dessa pessoa perdeu a utilidade ou o valor que ela tinha. Mas todas essas mudanças trouxeram novas oportunidades também. Aconteceu com o computador, aconteceu com a internet, aconteceu com o celular, e por isso eu, infelizmente, não tenho nada melhor do que a minha própria experiência para dividir com vocês, mas eu tenho certeza que novas oportunidades virão desse novo chacoalhão que a indústria está tomando. Sem, obviamente, ignorar o fato de que, sim, algumas funções vão perder seu valor, algumas funções vão deixar de existir, mas muito mais coisa vai passar a existir e muita oportunidade vai aparecer, tá bom? Algumas ferramentas que talvez você já tenha usado. Bom, o Edson usou aqui o ChatGPT de uma maneira brilhante, para falar bem de mim, quer dizer, adorei, foi o melhor uso de Foi inteligência criado para artificial. isso, né? Foi inventaram, agora pode parar, inclusive, né? Já não tem mais utilidade, né? Adorei. Chegamos no ápice do uso da tecnologia. O Midjourney, que é uma ferramenta de geração de imagem, e a Rank é a minha aplicação, que ela é especificamente feita para profissionais de publicidade e marketing, como nós aqui presentes, tá bom? E por que a gente está falando muito disso, né? Porque é a primeira vez nos 70 anos da história da inteligência artificial que as pessoas puderam usar a inteligência artificial, né? As pessoas, enfim, que não eram engenheiros de software, né? Eu sou um programador, a vida inteira eu tive uma habilidade técnica, eu fiz questão de usar o computador e as linguagens de programação para construir coisas, então também trabalhei a minha criatividade usando a tecnologia. E aqui uma linha do tempo da história da inteligência artificial, então não é nada muito novo, né? A gente só está conseguindo usar essa tecnologia de uma maneira mais nova, que tem toda a história desde quando o termo foi cunhado nos anos 50, né? Dos anos de 1950. Talvez um outro ponto ali mais conhecido, por exemplo, em 97, quando o Deep Blue ganhou do Kasparov em xadrez, né? Ele bateu o campeão do mundo de xadrez, então o computador fez isso. E por que a gente tem discutido tanto inteligência artificial recentemente? Porque foi só em 2014, no final de 2014 para 2015, que o computador começou a fazer algumas coisas que as pessoas faziam melhor do que as pessoas. Então, reconhecimento de escrita, reconhecimento de fala,
reconhecimento de imagem, entendimento de texto e entendimento de linguagem, né? Entendimento semântico, né? Foi só a partir de... Então, esse eixo aqui, ele diz, né, como que um humano consegue fazer essas coisas, e as linhas são o computador tentando fazer essas coisas. E a partir de 2015, o computador bate o ser humano, iguala ao ser humano e começa a ser melhor do que o ser humano, né? Por que isso aconteceu agora, de 2015, nos últimos 7, 8 anos para cá? Porque a gente combinou o volume de dados necessários para a gente dar o nascimento a novas arquiteturas, novos algoritmos de linguagem, e a gente conseguiu inventar computadores potentes o suficiente para processar essa quantidade de dados, né? E aí a gente viu uma série de aplicações aparecendo, né? A Alexa, no Natal de 2014, final de 2014, né? Então, agora as crianças podem pedir para a Alexa contar piada de pum, né? Então, a aplicação é também outra aplicação muito boa da inteligência artificial, muito útil, né? Mas a gente pode conversar com ela, pedir para ela tocar música, comprar coisa, perguntar se vai chover, né? Essa moça aqui, se vocês não sabem quem ela é, vocês estão certos, ela veio de um site que chama essapessoanãoexiste.com, que é um site que faz pessoas em tempo real, né? Essas pessoas não existem, elas são feitas por inteligência artificial, e não é que a inteligência artificial pega o olho de uma pessoa, o nariz de outra, a boca de outra, não. Ela começa a gerar pessoas a partir de proporções que ela tem no banco de dados dela. Então, ela fala, essa é uma caucasiana, uma mulher caucasiana jovem, feita a partir do que eu acho que eu tenho de conhecimento de uma mulher caucasiana jovem, ou uma mulher asiática, um homem mais velho, enfim. Então, com conhecimento de estruturas faciais, o computador gera uma cara que nunca existiu antes, a partir desses dados, desse conhecimento, né? E aí, aqui alguns exemplos do Midjourney gerando imagens, né? Você só precisa fazer um pedido, eu quero um Homem-Aranha bebê no estilo de um cartoon, né? Eu quero um gato cyberpunk no estilo 3D, né? E ele faz isso em segundos para a gente. Não sei quem já teve a oportunidade de usar. Indo para o final aqui desse papo, né? Mas e aí? Essa coisa toda é uma crise ou uma oportunidade? Bom, se eu não achasse que era uma oportunidade, eu não estava trabalhando com isso. Mas, enfim, minha missão aqui é convencer vocês. Eu já estou convencido. Primeiro, a gente precisa falar que a gente já está em crise. A gente já estava em crise antes da inteligência artificial, né? Como agências de publicidade, a gente tem uma desconexão da nossa proposta de valor, porque o nosso diferencial é a criatividade. São as ideias que só a gente consegue criar. A receita, ela vem da mídia. Muitas vezes, no Brasil, ela vem majoritariamente da mídia, né? Às vezes, ela vem de horas trabalhadas, né, cobradas para um projeto. E o core business é atendimento. O cliente, ele fica tranquilo de que você o atenda bem, né? E tem uma boa prestação de serviço. Mas é o atendimento que engloba todas essas... esse entregável e esse diferencial. E aí a gente tem dificuldade de articular a nossa cultura às vezes, né? Porque às vezes as pessoas olham para o presidente da agência e falam assim, mas peraí, a gente acredita em criatividade? A gente quer botar as coisas na rua e ganhar dinheiro com mídia? Ou a gente tem que atender o cliente e fazer tudo o que ele quer, né? E é uma desconexão natural, porque as coisas são indissociáveis e elas coexistem, né? Então a gente já tem uma dificuldade, né? E depois da invenção, especialmente do celular e daquele ecossistema mais complexo de comunicação, a gente tem que lidar com um ambiente, um território onde a gente cria, que é grande, extremamente complexo, dependente de algoritmo, granular, é uma bagunça criar para esse ecossistema, e isso fez, né, por consequência, as agências triplicarem de tamanho. Então, são agências, grandes agências, né, de grandes redes aqui no Brasil, hoje elas têm todas esse tamanho, perto de 500, 600, 700, 800 pessoas, né? E eram times que, há poucos anos atrás, tinham 1/3 desse tamanho, né? E hoje precisa de muito mais gente para fazer muito mais coisa para esse ecossistema que é muito mais complexo. E pior, aqui no Brasil, as agências pequenas, elas não conseguem escalar a receita, porque ela só consegue ganhar dinheiro se ela tiver mais gente. Mas se ela não tiver dinheiro, ela não consegue contratar mais gente. Aí você cria um ciclo que ela não consegue nunca escalar o tamanho dela. Então, a gente já tinha crises que a gente precisaria resolver antes da chegada da tecnologia.
Por que eu acho que a gente tem uma oportunidade? Porque para lidar com essas desconexões e essas complexidades, a gente vai precisar de toda a inteligência que a gente puder agregar, juntar e assim poder dominar essas questões tão difíceis de mercado. Então, na minha opinião, o que eu acho que a inteligência artificial vai trazer para a gente? Mais eficiência, né? Tem muita gente hoje nas agências que estão fazendo um trabalho que é repetitivo, que elas nem gostariam de estar fazendo. Então, a gente vai poder usar a inteligência artificial para livrar essas pessoas de fazerem essas atividades. Maior eficiência quando a gente conseguir agregar mais dados. Essa é uma provocação que eu faço muito para as pessoas com quem eu trabalho, que é, você está usando dados no seu processo criativo, né? Porque você pode agora, você pode ir alimentando inteligências artificiais com dados da sua operação, do seu cliente, da sua estratégia, do seu próprio processo de trabalho, né? E fazer o seu processo criativo mais rápido, né? Agora que você pode ter entidades que são artificiais colaborando com entidades humanas dentro desse processo. Então, uma possibilidade, uma oportunidade da gente turbinar esse processo, da gente deixar ele mais rico. E uma economia, né? A gente pode gerenciar melhor o time, a gente pode ter mais insights ativos que a gente não tinha da nossa operação e que a gente pode usar para a gente fazer as coisas acontecerem com mais eficiência e maior colaboração, né? Então, uma coisa que eu tenho falado para as agências as agências vão ter que parar de pregar o poder da criatividade e passar a provar o poder da criatividade, né? A gente fala muito em entrevista, né? Pelo menos aqui no Brasil, assim, né? O poder da criatividade, mas aí a gente vai ver o trabalho que as agências estão fazendo no Brasil. E quando a gente pega os números absolutos, as grandes ideias, as grandes campanhas, elas têm um número muito pequeno, uma proporção muito pequena de todo o trabalho que é feito, né? E a gente fica falando, o ChatGPT vai criar coisas, o Midjourney vai criar coisas. Sim, ele pode criar coisas, mas nada vai ser original. Nenhuma dessas inteligências artificiais vai ter a sua capacidade de processamento, que ainda é muito maior do que a de um computador e vai continuar sendo por muito tempo. E nem a sensibilidade de entender onde a gente pode aplicar a criatividade e, de fato, promover impacto, né, com magnitude. Então, por isso eu tenho provocado as pessoas ao invés de pensar numa fatia de mercado, pensar numa fatia do futuro. E é isso que eu tinha para hoje, gente. Obrigado. Pode sair da apresentação, pode falar um bocadinho, pode conversar um bocadinho? Opa, vamos lá. Aqui estou. Desde já, assim, quem quiser fazer alguma pergunta para o Domênico, pode fazer já a partir de agora, ou manda para o chat, eu peço aqui, ou então apita e interrompe aqui, tá? A gente está também entrando também já aqui na reta final da sessão, então aproveita agora, o cálice para sempre. Conta um bocadinho mais sobre a tua app, a tua ferramenta, a tua empresa, né? Porque são essas três coisas, na verdade, né? Ela é uma ferramenta, que é uma empresa, que é um conceito, que você falou que está trabalhando há quase 10 anos nisso. O que faz exatamente? Vamos lá. Bom, a Rain é uma assistente uma assistente criativa que funciona com inteligência artificial baseada em linguagem, baseada em voz. Ou seja, ela é similar ao ChatGPT, uma vez que você conversa com ela, né? O ChatGPT foi treinado para inventar respostas de uma maneira geral, né? Qual que é a diferença da Rain? Então, se você perguntar qualquer coisa, né, para o ChatGPT, ele vai responder, inclusive se você perguntar sobre alguém que ninguém sabe quem é, tipo o Domênico Massareto, né? Você perguntou, ela falou, ela inventou alguma coisa ali, mesmo sem saber quem eu era, né? E mesmo sem se importar com quem eu era. Qual a diferença da Rain? A Rain, primeiro, ela trabalha lendo o briefing, o seu briefing, né? Então, esse mesmo briefing que a gente trabalha dentro da agência com os humanos, você pega esse briefing, faz um upload na plataforma, a Rain lê esse briefing e ela está pronta para trabalhar com você, fazendo o entendimento desse briefing. E aí é interessante, porque o entendimento que a máquina faz do briefing é diferente do entendimento que um humano faz do briefing. Então, a primeira coisa que ela faz, por exemplo, ela lê um briefing de uma página, ela tem um entendimento gigantesco, ela te conta, ela fala, eu aprendi 500 coisas sobre esse briefing, porque ela vai
pensando sobre aquele briefing, e ela faz isso a partir do conhecimento que ela tem de marketing e publicidade. Então, ela filtra e expande a informação presente naquele documento a partir do que ela sabe sobre publicidade. Então, essa é a primeira coisa que ela faz. A segunda coisa que ela faz você não precisa explicar para ela quem é seu cliente, nem qual é o desafio que vocês estão trabalhando. Ela já leu o briefing, então vocês podem começar a criar. Você pode falar assim, eu queria... E se a gente fizesse uma ideia de Instagram? Ela fala assim, pô, legal, no Instagram dá para fazer isso, 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 isso. E se a gente precisasse de uma ideia de impacto? Impacto, a gente pode fazer uma ideia de outdoor, de out of home, né? E ela vai sugerindo essas execuções. Por que eu acho que isso é poderoso? Porque hoje o ecossistema de comunicação ele é tão complexo que é impossível para um humano dominar tudo que pode ser feito, né? Eu mesmo não sei quais são as regras do TikTok, quais são as melhores práticas de uma comunicação do TikTok, Hoje, né? Você pode descobrir hoje, mas amanhã já é outra, né? Exatamente. E quais são as modas, as tendências de hoje do TikTok? Quais são os challenges, né? Os desafios que as pessoas estão fazendo, as modas que as pessoas estão seguindo? Ela consegue fazer isso em tempo real, ela sabe isso e ela começa a te dar ideias. Embora eu não domine, se ela me conta uma ideia de TikTok, eu, com o meu repertório, sei dizer se essa ideia tem um potencial ou não, se ela é boa ou não, né? Então, ela expande a minha capacidade criativa nesse sentido. Então, essa é a diferença da Rain. Ela é também uma aplicação de linguagem, como o GPT, mas diferente do GPT, ela trabalha focada no seu desafio de marketing e focada te sugerindo soluções que são criativas. E aí, obviamente, eu empacotei nesses algoritmos todo o meu conhecimento de processo criativo e daquilo que eu acho, que eu compilei como critério do que poderiam ser ideias boas, com a minha experiência, com a experiência de ter sido jurado de Cannes em 3 edições, enfim. É quase como se eu tivesse ensinado para ela um pouquinho do que eu acho que pode ser bom. Mas, de novo, ela não cria a ideia para ela, né? Ela te ajuda a criar ideias, ela vai discutindo com você e você vai pegar aquilo que ela fala e vai transformar em algo realmente bom e realmente aplicável. E como uma pessoa no brainstorming, às vezes ela vai dar ideias muito ruins também, e faz parte do processo. Se você entende. Por exemplo, vou pegar um cliente que não é nosso. Amanhã ou depois eu quero fazer uma campanha para o Banco Santander, né? Certo. Aí eu coloco lá, né? Ou seja, o Banco Santander é um banco, se calhar eu tenho que avisar, né? Deve ter um Sim. campo qualquer de um dado, né? Ou ela vai buscar também na internet, suponho eu, né? Estou falando de tudo de coisa que eu nunca falei contigo sobre esse tema, né? Que o Banco Perfeito. Santander, etc. Tal. O Banco Santander tem o seu ponto de vista, né? Tem a sua plataforma de comunicação, que é tal, né? Tem seu slogan, que é tal. Tem suas cores, que são tais, né? E aí, descendo mais um bocadinho mais, em Portugal, quer fazer uma campanha para, supostamente, né? As campanhas têm objetivos, né? Ou seja, para Sim. falar mais com os jovens, ou para falar mais com velhos, ou para lançar um crédito, e supostamente, pelo que você falou um pouco antes, talvez você tenha colocado esse campo aí das emoções, para provocar talvez um pouco de aproximação para o banco, empatia, sei lá, eu estou aqui imaginando, né? Perfeito. Então, pô, eu vou colocar esses dados, né, na sua ferramenta e ela vai rodar, né, daquilo que ela já sabe, como você falou, ela vai já automaticamente, em segundos, porque é diferente do ser humano, né? Você está contando um briefing para um ser humano, né? Você tem que interromper ele, para de olhar para o lado. Não, empatia quer dizer isso. Não, mas eu acho que é outra coisa. Não, mas não é outra coisa. O banco acha que é isso. Não o órgão, pronto, né? Suponho eu que ela tem já, né, digamos, uma série de parâmetros, né? Essa é a maravilha Certo. da inteligência artificial, né? E a partir Certo. daí, ela, como se fala, né? Também por meios, né? Ou seja, né? E por verba, talvez, pelo dinheiro que eu tenho, pelos meios que eu tenho, pela classe social que eu quero impactar, uma série de outros parâmetros, ela vai dizer, olha, por que não faz uma campanha de TikTok assim, ou por que não faz uma campanha de TV assado, por que não... É isso? Sim, sim. Inventei certo?
Não, é perfeito. E aí... É basicamente meu trabalho, eu escrevi o que eu faço, o que você fazia antes, né? Exato, exato. Você vai ter um parceiro que nunca cansa e que não para de te provocar com ideias e que não vai ser teimoso, não vai reclamar muito, enfim. Vai evitar alguns dos conflitos humanos que a gente tem com os nossos parceiros criativos, às vezes, né? Não bebe, né? Não fuma, não cheira, Não não fica tem... apaixonado pela mulher da outra dupla, do fulano da outra dupla, né? Quer dizer, Não uma vai, série não de coisas. vai, não vai criar conflitos humanos, talvez crie conflitos robóticos. Uhum. Mas o funcionamento é perfeito. Você não precisa explicitar dados, você pode pegar o mesmo documento que você trabalha na sua agência e a Rain faz esse entendimento, ela vai fazer algumas suposições, talvez ela suponha algumas coisas que não são exatamente corretas, e a gente pode ajustar isso também, né? Agora, qual que é a parte maravilhosa? A parte maravilhosa é você sobe o briefing na plataforma e vamos supor que todos nós aqui, a gente estivesse trabalhando nesse mesmo projeto do Santander, por exemplo, né? Somos, sei lá, na minha tela eu estou vendo 25 pessoas, deve ter mais aqui, porque tem mais de uma tela, mas suponha que tenha 25 pessoas. Automaticamente, as 25 pessoas vão poder ter ideias. Então, imagina que se 25 pessoas trabalhando em 4 minutos com a Rain, pode ser que a gente gere 100 ideias em 4 minutos. Isso é um jeito diferente de trabalhar, porque geralmente o processo criativo ele tem um tempo muito mais longo, né? E especialmente quando a gente já embarcou a informação, né, dentro do time, já fez a discussão, já fez uma reunião de kickoff do projeto, mesmo quando a gente está pronto para criar, a gente não gera 100 ideias em 4 minutos. Então, ela te ajuda a achar mais possibilidades, ela ajuda... O processo criativo ele tem uma natureza de tentativa e erro, então ela ajuda a gente a tentar mais rápido, a errar mais rápido e a encontrar soluções interessantes mais rapidamente. Os briefings da Rain são cumulativos, então vamos supor que Santander fosse um cliente recorrente de vocês, né, com o qual vocês sempre trabalham. Você só vai contar uma vez para a Rain o que é o Santander. Os próximos briefings, eles são acumulativos. Então, agora precisamos de uma campanha de Páscoa, agora a campanha do Dia das Mães, agora a campanha dos Dias dos Namorados, né? Então, esses briefings, eles vão se somando e você vai embarcando muito mais rapidamente as pessoas no time, né? Você precisa fazer menos o upload de informação para cada indivíduo e você pode deixar as pessoas trabalhando. Isso é muito importante para mim, talvez seja a parte mais importante, que é quando a gente está criando, a nossa carga cognitiva é muito alta, né? Até por conta dos conflitos que você citou, Edson, das pessoas às vezes ficarem, não, mas peraí, o que é empatia? O que é isso? O que é aquilo? A Rain, ela tira um pouco dessa carga cognitiva e você fica focado, o criativo fica focado em gerar ideias, escolher ideias, pensar em ideias e pensar na solução. Então, não significa que ela tira toda a necessidade de todas as outras atividades que a gente tem no nosso processo criativo, mas no momento de geração de ideias, ela tira a carga cognitiva, a gente consegue ficar muito mais focado e criar por muito mais tempo, de uma maneira muito mais leve. A gente fica muito menos cansado de criar quando a gente tem essa assistência, do mesmo jeito de qualquer outra assistência, né? A bicicleta para se locomover, enfim, qualquer outra ferramenta, o computador para fazer imagem, né? Que é muito mais fácil fazer imagem no computador do que era manualmente lá há 40 anos atrás. Então, ela tira essa carga cognitiva e deixa a gente um pouco mais leve para criar. Enfim, esse é um pouco do funcionamento e, de novo, não é como ela vai substituir as pessoas que estão criando, não é como ela vai substituir o processo criativo da agência de vocês, que eu repito, estava lá no meu slide, é o diferencial de vocês, a criatividade, o processo criativo de vocês é o diferencial de vocês. Então, a grande pergunta, e essa é uma discussão muito difícil, delicada para mim, é como vocês podem incluir essa ferramenta no processo criativo de vocês, que é único e é aquilo que vocês têm de mais precioso, né? Eu nunca imponho, eu nunca falo, é assim que vocês devem usar essa ferramenta. Não, eu acho que vocês têm um processo criativo de vocês, enfim, um jeito de operar que é um jeito de sucesso, que é, né, o diferencial de vocês. Então, como é que vocês imaginam integrando essa ajuda adicional dentro do processo de vocês, né? Foi, inclusive, a conversa que eu tive ali com o nosso amigo Flávio. Okay. Tem aquela pergunta aqui do Ricardo Domingues que diz: se a REM faz chover ideias ou acelerar o processo criativo, o nome veio daí, chover ideias, né?
Podemos, o pouco que tinha aí no meio da palavra, podemos afirmar que a arte da criação será sempre humana, porque a capacidade de interpretação é só nossa? Pergunta. A ótima pergunta e uma curiosidade sobre o nome Rain, né? Rain, a Rain se batizou. Eu pedi para ela criar o nome dela e eu pedi para que ela criasse um nome que tivesse a ver com o processo criativo e que tivesse aí no meio, como o Edson acabou de perceber. Ou seja, ela podia dizer o nome era Vai Nessa e tu tava tranquilo, né? Também seria uma opção válida. Então, Ricardo, o que eu tenho dito há muito tempo, porque faz 8 anos que eu estou desenvolvendo a Rain, faz 8 anos que eu venho trabalhando com criatividade artificial, vamos dizer assim. E o que eu digo para as pessoas, né? O computador pode criar ideias? Pode, né? E muitas pessoas estão vendo ele criar ideias, algumas ruins, outras um pouco melhores, né? Com o ChatGPT, com o Midjourney. Então, o computador pode criar ideias? Sim, o computador pode criar ideias, mas o computador não precisa de ideias. Quem precisa de ideias são os humanos. Então, para mim, está aí a razão de por que o computador não vai substituir a gente. Né? O computador não tem uma necessidade de gerar ideias. A gente tem necessidade de gerar ideias. A gente construiu a civilização a partir do processo criativo, a partir das nossas ideias, né? A partir da aplicação das nossas ideias. Então, aquilo que o humano tem e que não vai ser substituído é a necessidade e a sensibilidade de encontrar um sentido nas ideias, de aplicar essas ideias, de olhar para uma ideia e conectar com uma solução, né? Inclusive, a gente, durante muito tempo, se autodenominou na indústria como problem solvers, né? A gente era resolvedores de problemas, creative problem solvers, que foi um termo cunhado, inclusive, pelo Alex Osborne, que é o O da rede BBDO, né? Ele inventou esse termo, né? Problem solvers. E o que eu tenho dito para as pessoas é que, assim, a gente está vendo cada vez mais o computador e as máquinas sendo capazes de solucionar problemas. Então, a gente vai ter que ser especialista em encontrar problemas, em escolher os problemas, né? Uma vez que a gente sai da torneira a solução de problemas, quais são os problemas que a gente vai querer resolver? Então, esse é o nosso papel agora, é olhar para a sociedade como um todo e pensar quais são os problemas que precisam de solução, quais são os mais agudos, quais são os mais graves, quais são os mais urgentes, e aí a gente vai aplicar a criatividade, esse filtro que o Ricardo mencionou como a nossa capacidade de interpretar, é exatamente esse filtro de como a gente vai aplicar essas soluções criativas para os problemas que realmente valem a pena a gente resolver. Vou aproveitar então esse gancho para dizer que as pessoas precisam voltar para o seu trabalho para descobrir problemas para resolver e agradecer imensamente a tua presença aqui. Depois eu queria conversar contigo com um pouco mais diretamente para saber como é que a gente pode, aqui em Portugal, sermos pioneiros no uso da Rain, ou pelo menos de testar e ver como é que a gente pode fazer isso acontecer. Queria agradecer a todos por terem vindo. Então, é o momento das palminhas virtuais para Domênico. Domênico fica já convidado para um almoço ou jantar em Lisboa pelas expensas da FCB Lisboa. Em 8 anos, só 3 pessoas vieram pegar o vale. Mas você pode ser o quarto, você pode ser o quarto. E dentro de 2 semanas, mais ou menos, temos mais uma sessão. Então, agora a gente vai ter esse ritmo da academia. A cada 10 dias, mais ou menos, temos uma sessão nova. E talvez daqui a uns 2 anos não venha o Domênico, mas venha já um avatar dele, azul, que fazer uma palestra inteiramente nova, sem precisar gastar o tempo do Domênico, que vai voltar agora para vocês a fazer. Tá? Muito obrigado. Até a próxima. Tudo bem? Obrigado. E, ó, uma mesa para 27, hein, Edson? Por favor, quero todos presentes. Tá bom, tá bom. Não, tem que ser mais. Nós chegamos a quase a 40 aqui durante a sessão. Então, Uau! Demais. Foi bom. Tá? Muito Obrigado. bom. Valeu. Abração Obrigado. a todos. Tchau, tchau.